amiga que se faz presente todas as noites, que possamos ser ajudados, iluminados, acolhidos por todos eles. Meus amigos, a nossa mensagem de hoje, do nosso livro Pão Nosso, escrito de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, é o capítulo 128, cujo título É porque ignoram. E essa passagem está em João, no capítulo 16, versículo 3, onde diz assim: E isso nos farão, porque não conhecem ao Pai, nem a mim. E o Emmanuel nos esclarece da seguinte forma: dolorosas perplexidades não raro assaltam os discípulos, inspirando-lhes interrogações. Por que a desarmonia em torno do esforço fraterno? A jornada do bem encontra barreiras sombrias. Tenta-se o estabelecimento da luz, mas a treva penetra as estradas. Formulam-se projetos simples para a caridade que a má-fé procura perturbar ao primeiro impulso de realização. Quase sempre, a demonstração destrutiva parte de homens assinalados pela posição de evidência, indicado pela força das circunstâncias, para exercer a função de orientadores do pensamento geral. São esses que, na maioria das vezes, se arvoram em exposições de imposições e exigências descabidas. O aprendiz sincero de Jesus, todavia, não deve perder tempo com interrogações e ansiedade que não se fazem e que não se justificam. O Mestre Divino esclareceu esse grande problema por antecipação. A ignorância é a fonte comum do desequilíbrio. E se esse ou aquele grupo de criatura busca impedir as manifestações do bem, é que desconhece porquanto as bênçãos do céu. Nada mais que isto. É necessário, pois, esquecer as sombras que ainda dominam a maior parte dos setores terrestres, vivendo cada discípulo na luz que palpita no serviço do Senhor. Que assim seja. E assim, meus irmãos, passamos a palavra ao nosso querido Gilson para fazer a nossa oração diária. Seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer o dia de hoje e pedir ao Pai prosperidade para o dia de amanhã. Hoje vamos fazer a prece de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece para proteção de todos nós, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós.
Que assim seja, eu passo a palavra para... Muito obrigado, meu irmão. E assim, amado Mestre Jesus, já com nossas mentes, nossos corações serenos, pedimos à espiritualidade amiga, ao doutor Bezerra de Menezes, permissão para iniciar o nosso evangelho, passando a palavra à nossa irmã Rita, que fará a leitura e a explanação do nosso evangelho. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Francisca. Boa noite a todos. Sejam todos abençoados aí pela espiritualidade que nos envolve para que possamos conseguir obter a melhor compreensão do nosso estudo de hoje, que é do capítulo 16, intitulado por Kardec, Não se pode servir a Deus e a Mamon. Iniciando do item 1 ao item 5. Primeiro texto é sobre a salvação dos ricos, e todo o tema vai ser desenvolvido nesse sentido. Ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará um e amará o outro, ou se afeiçoará a um e desprezará o outro. Não podeis servir ao mesmo tempo a Deus e a Mamon. É a passagem que está em Lucas, no capítulo 16, versículo 13. Então um jovem se aproximou de Jesus e lhe disse: Bom mestre, o que é preciso que eu faça para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamais bom? Só Deus é bom. Se quereis entrar na vida, guardai os mandamentos. Quais mandamentos? Disse-lhe Jesus. E Jesus lhe respondeu: Não matareis, não cometereis adultério, não furtareis, não direis falso testemunho, honrai o vosso pai e vossa mãe, amai o vosso próximo como a vós mesmos. O jovem lhe respondeu: Tenho guardado todos esses mandamentos desde a minha juventude. Que me falta ainda? E Jesus lhe disse: Se quereis ser perfeito, ide, vendei o que tendes e dai aos pobres, e tereis um tesouro no céu. Depois vinde e me segue. O jovem, ouvindo essas palavras, foi-se embora muito triste, porque tinha grandes bens. E Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Digo-vos ainda uma vez, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É passagem que está em Mateus, capítulo 19, 16 a 24, em Lucas, no capítulo 18, de 18 a 25, e em Marcos, capítulo 10, 17 a 25. Então, dessa primeira mensagem, que também já se coaduna com a de número 5, que é a parábola do mal rico, nós lembramos que todas as mensagens que vamos estudar hoje, ela nos alerta sobre essa riqueza. Mas, na verdade, o que Jesus está dizendo para esse rapaz é que ele precisa se desapegar das coisas terrenas para poder segui-lo. O convite é para compreendermos que não está sendo condenado conquistar as riquezas, mas tudo nos é concedido para que administremos bem, distribuindo com as virtudes a todos os irmãos, principalmente aqueles mais necessitados. Não é doar tudo, vender tudo, dar tudo e ir à mendicância. Não é isso que Jesus está dizendo. Isso não é o que Jesus nos pede. O que ele pede é que precisamos equilibrar nossas responsabilidades, despertando e praticando o desapego, quebrando essas correntes do egoísmo. Tudo é meu carro, meu marido, meu filho. Isso são correntes de egoísmo.
quebrando também essas correntes do orgulho, se sentir mais rico do que o outro, né? Como vai falar na parábola do mal rico, a indiferença, a prática da indiferença, a vaidade pelos valores materiais, pelos brinquedos materiais que deixamos nos envolver. E aí a gente vai lendo aqui o item 3, guardar-se da avareza. Então um homem lhe disse, do meio da multidão, mestre, dizei a meu irmão, que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse, ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse, tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E lhe disse em seguida esta parábola. Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos. Que farei, porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que colhi. Eis, disse ele, o que farei. Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos, repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem, insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoaste? É isso o que acontece àquele que amontou tesouros para si mesmo e que não é rico diante de Deus. Essa é uma passagem que está em Lucas, no capítulo 12, 13 a 21. Então, sobre a avareza, a gente precisa fazer a seguinte reflexão, que a vida, aqui e lá, na espiritualidade, não vai depender de bens que se possua. Nada se amontoa, nada levaremos para a vida eterna, a não ser o bem que se faça. Somos apenas depositários dos bens terrenos que nos cabem. E precisamos escolher, pelo livre-arbítrio, o que fazer com esses bens emprestados pelo nosso Pai. Se guardarmos deles, não usufruiremos, ao contrário, como foi dito ao homem que acumulou suas riquezas no celeiro. Nós estaremos contraindo aí grande dívida diante de Deus por não ter feito bom uso do que Ele nos emprestou. Devemos administrar o que se tem como ferramenta de fazer o bem. Alimentar quem tem fome, sem diminuir o outro. E isso não é tarefa fácil. Sem dar apenas esmola, ou dar o que lhe sobra. Precisamos dar de nós. Aquilo que temos, os valores espirituais que todos têm sede. O que Jesus nos ensinou foi que distribuíssemos bem os bens, ajudando os outros a produzirem também, lhe dando ferramentas para que cada um possa fazer sua parte e ganhar o seu pão dignamente. Então, quando Deus nos confia uma grande produção, como foi esta que acabamos de ler, não é só para encher nossos celeiros, nosso bolso, é para transformarmos em bens coletivos. Desde o nosso saber, nosso corpo perfeito, nossos dias,
Tudo são bens que nos foram emprestados. E o que estamos fazendo com esses bens é nossa reflexão hoje. Estamos lendo, estamos estudando. Para quê? É só para satisfazer ao nosso ego? Ou estamos pensando em ajudar os outros com meus conhecimentos? Quanto mais se tem, mais dívidas se contraem. Pois Jesus mesmo nos disse: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, o espírita tem vastos esclarecimentos, vastas orientações, conhecimento sobre suas responsabilidades, e será que podemos nos deixar envolver por legiões de irmãos inferiores que nos cega de orgulho, de egoísmo e de vaidade? Não podemos mais achar que ainda temos um véu. A doutrina já fez cair esse véu. Nós já temos consciência de tudo. Então, temos o compromisso de orar, vigiar e instruir-se. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo não é tão simples assim. Não é das tarefas mais fáceis. E muitas vezes é aí que estamos contraindo dívida dia após dia. E não temos, como espírita, mais direito de alegar ignorância. Ah, eu não sabia. Sejamos nós um exemplo vivo do guardar-se da avareza. Esse exemplo vivo, cada um de nós temos o compromisso de fazer valer todo o conhecimento da doutrina que nos chegou até nós. Não é guardar, mas divulgar. Divulgar com o nosso exemplo, nosso testemunho, esse é o mais importante. No item 4, Jesus na casa de Zaqueu. Jesus, tendo entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia um homem ali chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que, tendo vontade de ver Jesus para conhecê-lo, não podia por causa da multidão, porque ele era muito pequeno. Por isso, correu à frente e subiu a um sicômoro para vê-lo, porque ele devia passar por ali. Jesus, tendo chegado a esse lugar, olhou para cima, tendo-o visto, lhe disse: Zaqueu, apressai-vos em descer, porque é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Zaqueu desceu logo e o recebeu com alegria. Vendo isso, todos murmuraram, dizendo: ele foi alojar-se na casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, apresentando-se diante do Senhor, lhe disse: eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, no que quer que seja, eu lhe retribuirei em quádruplo. Sobre o que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque este é também filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para procurar e para salvar o que estava perdido. É uma passagem que está em Lucas, capítulo 19, 1 a 10. Então, nessa passagem de Zaqueu, nós também temos essa grande lição, né? Ele que era tido como aquele de má vida, aquele que cobra impostos,
né? Aquele, não diria marginalizado, mas aquele que ninguém gosta dele, não é? E aí, na realidade, Jesus vem dizer que esse filho de Abraão estava perdido e ele veio procurá-lo. O que é que a gente entende por isso? Primeiro que Zaqueu, a gente sabe que foi uma das encarnações de Bezerra de Menezes, né? E aí aqui a gente tem muito carinho por essa passagem para tirar o pouco que ela nos concede de lição, que é a do arrependimento pelo acúmulo de riquezas aqui. E aí ele diz ao Cristo, a partir de hoje, né, eu vou dividir metade do que eu tenho. E Jesus diz, a salvação chegou a esta casa. Então, dessa instrução, nós podemos tirar para as nossas vidas de que, mesmo aquele que está à margem da vida, ele é também filho de Deus. Nós não podemos julgar, nós não podemos condenar ninguém. Porque, de repente, a gente encontra um indivíduo que está marginalizado, claro que teve a escolha dele, foi escolha, livre-arbítrio, mas esse marginalizado, ele também vai ter a oportunidade um dia de reconhecer-se filho de Deus e nosso irmão. Na parábola do mal rico, que é o item 5, diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de úlceras, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico morreu também e teve o inferno por sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando disse estas palavras: Pai Abraão, tende piedade de mim, e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta de seu dedo na água para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos nesta chama. Mas Abraão lhe respondeu: meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida, e Lázaro não teve senão males. Por isso ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estáis. O rico lhe disse: eu vos suplico, pois, pai Abraão, enviá-lo à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste estas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Não disse ele, pai Abraão, mas se alguns dos mortos procurá-los, eles farão penitência. Abraão lhe respondeu: se eles não escutam Moisés nem os profetas,
Não crerão mais do que neles, quando mesmo algum dos mortos ressuscitasse. Está em Lucas, essa passagem, no capítulo 16, itens 19 a 31. Então, nessa rica parábola sobre o mal rico, a gente pode se aprofundar nesse tema, lembrando que cada geração é marcada pelo selo do vício ou da virtude, que deve salvar ou perder. Isso é uma frase de Lázaro, em que ele nos fala no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, no item 8. A virtude é a atividade intelectual. Seu vício, a indiferença moral. Então, essa parábola, ela tem como cerne da questão a indiferença. Lembrando que o rico estava lá totalmente indiferente ao sofrimento de Lázaro na porta, estendido, enfermo. Então, estamos com essa reflexão hoje, não para que ela sirva só para os recursos materiais, mas que principalmente saibamos equacionar com os Lázaros que nos bate às nossas portas, irmãos necessitados que nos buscam socorro, a compaixão, e encontra em nós, muitas vezes, a indiferença. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 180, conceitua a indiferença como a cristalização do sentimento. É quando bloqueamos nosso sentimento diante do outro, com uma frieza ou uma casca que cobre até as fibras do nosso coração, deixando-nos assim inatingíveis às dificuldades e lamúrias dos nossos semelhantes. Lá no livro Emmanuel, o nosso benfeitor Emmanuel nos diz que esse é o pior estado psíquico de uma alma, o da indiferença. Como foi essa indiferença do mal rico? Há algumas migalhas que o pobre Lázaro estava a esperar. Nós precisamos ter cuidado também com a nossa indiferença, as migalhas de atenção, migalhas de amor. Nem sempre essas migalhas são só de pão. Migalhas de um sorriso, de um abraço, de uma palavra, de um conforto, de um consolo. Nossa doutrina é a doutrina consoladora. Então, meditemos na nossa condição de sentir o que está ao nosso redor, como o próprio Cristo. Ele percebia tudo. Lembra quando a mulher que sangrava o tocou no meio da multidão? Ele sentiu, e imediatamente ele parou. Eu senti que saiu algo de mim. Então, o Cristo estava atento sempre a todo o seu redor. E é nosso guia e modelo, é assim que precisamos caminhar. Precisamos enxergar o outro e percebê-lo com a intuição, senti-lo com o nosso coração, ver, enxergar esse outro com as suas necessidades mais íntimas e auxiliá-lo. Cristo já tinha no coração esse burilamento
E nós precisamos despertar para esse modelo e percebermos onde podemos segui-lo, onde ainda não estamos seguindo Cristo, como ainda não estamos seguindo, o que é que precisamos. Lembremos que não é só necessidades materiais, mas principalmente é nosso dever compartilhar nosso conhecimento, nossa acolhida, nossas virtudes e todos os valores, enfim, que estão aí dentro da nossa cultura, da nossa oportunidade de estudos espíritas. Então, Emmanuel também, ante essa parábola do mal rico, ele nos diz que não nos fixemos apenas na riqueza material, saúde física, menosprezando o enfermo que nos bate à porta. Se temos saúde e o outro não, precisamos estar ali auxiliando. Que possamos trazer a esse irmão um alento, uma palavra de conforto sempre, tanto aos enfermos do corpo como aos enfermos da alma. E isso a gente já tem conhecimento o suficiente para percebermos. Se alguém está muito perfeito fisicamente, mas ali está uma grande enfermidade na alma, e se a gente percebe e pode ajudar, não podemos nos negar. Então, se temos qualquer talento ou equilíbrio, façamos com que isso se multiplique por toda parte, por onde formos. Quem recebe a luz tem que partilhá-la. Lembra daquela passagem que ninguém acende a luz para colocá-la sob o alqueire? É isso. Nós temos que ser essa luz a irradiar para toda a humanidade. Paulo também, em uma das suas cartas, ele, conversando com Deus, ele diz, num pedido muito profundo, em que ele orou ao Senhor por 3 vezes, pedindo que lhe tirasse um espinho que ele tinha na carne. E Jesus lhe disse, não vou afastar esse espinho, porque é exatamente ele que lhe desperta para alguma coisa que você ainda precisa trabalhar. Então, o que nós estamos pedindo tanto a Jesus, que ainda não alcançamos. E nos coloquemos nessa posição de Paulo. O que é que a gente não pode se afastar desse espinho que há em nós, porque é ele quem nos desperta para continuar a tarefa. Sem ele, a gente pararia, não continuaria a tarefa. Então, quais as riquezas que nos inundam ainda e que não sabemos partilhar? Vamos, então, aproveitar essas lições de hoje, seja um sorriso, uma bênção, um perdão que ainda falta, um olhar, um escutar o outro, um despertar,
um gesto, uma simples ligação para aquela pessoa que está necessitada de ouvir uma voz. O rico, ele tem sede do amor que não sabe partilhar. Por isso, a gente precisa colocar essa palavra partilha para tudo na nossa vida. Não só estamos falando dos valores materiais, mas principalmente dos valores espirituais. Humberto de Campos, no livro Tudo é Psicografia de Chico Xavier, eu nem falo, mas é o livro Todos e Contos, no capítulo 28, Humberto de Campos nos fala que o orientador esclarece como entender essa insensibilidade de ajudar o irmão que implora ajuda, como foi essa ao pai Abraão. E aí a gente vê que falta sintonia, falta abertura, falta ao irmão que pede o querer, o desejar, a vontade, acima de tudo. Agora há pouco estávamos tentando iniciar aí, né, Lúcia, no comando, esse momento do quarto de hora em prece pelos necessitados. E como é lindo isso, a gente se sente tão bem. Então, já convido a todos aí para a gente aproveitar essas reflexões de hoje, essas sintonias maravilhosas com a espiritualidade amiga que está conosco, cada um aqui, e convido, então, para fazermos a prece de Cálices, todo mundo já sabe, né? E fica aí essa oportunidade de a gente louvar ao Pai e, ao mesmo tempo, pedir por tantos necessitados que estão ao nosso redor, encarnados ou desencarnados. Né? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pelas provações, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só pensamento, um só coração subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai-nos no nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde há de refletir a vossa divina imagem, o Mestre Jesus. E assim, com toda a gratidão a cada um, passo a palavra para Francisca, e uma excelente noite a todos.
Muito obrigada, minha irmã. E assim, com essa prece, pedimos à espiritualidade fazer uma varredura em todos os lares nesse momento. E se ali se encontrar algum irmão necessitado de ajuda, que possa ser recolhido a uma colônia espiritual, ou qualquer um hospital que possa ser socorrido de acordo com a sua necessidade. Pedimos ainda que qualquer energia deletéria que se for encontrada possa ser transformada em amor, em paz, em luz e muita esperança. E assim, pedimos a espiritualidade superior ao nosso Mestre Jesus, ao nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, aos nossos anjos guardiões, a permissão para encerrar o nosso Evangelho da noite de hoje, com muita paz e muita luz a todos. E até amanhã, gente.